Boa vez, pessoal, estamos aqui agora para a nossa aula de número 4, onde vamos falar sobre a classe de contexto. Tá. Classe de contexto é uma classe que representa a seção de comunicação entre a nossa API, a nossa aplicação, com o banco de dados. Tá. Ela vai ser responsável por mapear as entidades, tá? As nossas entidades, no caso, são aqui as classes do modelo que nós criamos, tá? Que vão ser mapeadas para as tabelas que nós criamos na primeira aula. Então, tem aqui tabela categoria e tabela produto. E depois criamos as nossas classes modelo, categoria e produto. Então, essas classes vão precisar ser mapeadas para aquelas tabelas do banco de dados e todo esse processo vai ser configurado na classe de contexto. Tá? E a minha classe de contexto, para realizar toda essa operação, precisa da string de conexão. Nós já configuramos a string de conexão aqui no arquivo app-settings. Também já declaramos aqui uma variável no arquivo program.cs, onde puxamos a configuração da nossa string de conexão. Nesse momento está armazenada aqui, nessa nossa variável. Agora vamos na pasta infra. Vamos criar aqui uma outra pasta que vamos chamar de data. Dentro dessa pasta data é onde vai ficar a nossa classe de contexto. Vou criar a classe. Normalmente eu chamo sempre pelo nome do projeto, no caso loja, db context, tá? Ou seja, o contexto do nosso banco de dados do projeto loja. O nome é independente, não é porque eu coloquei esse nome, vocês também precisam colocar dessa forma, tá? Mas é sempre bom terminar ele com o db context, que é para não fugir do contexto do que estamos a fazer aqui nessa classe. Então, tá aqui, criamos a nossa classe de contexto que vai nos permitir fazer essa comunicação com o banco de dados. E para isso acontecer, nós precisamos de um pacote Microsoft Entity Framework Core. Tá? Ele, como não vem de forma nativa no SDK da Microsoft, no nosso .NET, ele não vem nativamente, então vamos precisar fazer a instalação dele. Primeiro, vão até aqui nas extensões do VS Code e procurem por essa extensão, NuGet Gallery. Tá? Clicam e façam a instalação. No caso já está instalado. Assim que terminar a instalação dessa extensão, abram o terminal. Ela vai aparecer aqui no terminal, ok? Clica e aqui vai aparecer um conjunto de bibliotecas, algumas oficiais da Microsoft e outras feitas pela comunidade de desenvolvedores .NET. E vamos procurar pelos pacotes que nós precisamos. Vamos precisar de dois previamente. Vou instalar um e depois o outro vou fazer a instalação quando for necessário. Então, vou procurar por Microsoft.Entity Framework Core. Tá? Ok, Microsoft Entity Framework, falta aqui, Framework Core. Ok, agora sim, apareceu aqui, Microsoft.Entity Framework Core, seleciono, tá aqui, é oficial da Microsoft, aqui ele mostra a versão 11, ela aqui está me dizer que eu já tenho isso instalado, acredito que não, vou remover, ok. E vamos, ok, agora sim, apareceu o sinal de mais, é assim que ele tem que aparecer. E vamos fazer a instalação dele. Vou colocar na versão 10.0.0, porque a outra biblioteca que eu vou precisar mais tarde também está na versão 10.0.0. Eu seleciono e faço a instalação dele tranquilamente. Ok, agora sim está a dizer que já está instalado. E vamos para a nossa classe de contexto. Agora sim podemos vir aqui aplicar o processo de herança, que é um dos pilares da programação orientada a objeto. Tá? Vou colocar aqui
dois pontos, e vou chamar a classe DB_context. Tá aqui, ele está me dizer que esse pacote ou essa classe depende do namespace Microsoft.entFramework_core. Então vou clicar e ele vai importar aqui namespace para remover o erro que temos ali. Esse não preciso dele, pode sair. Então, o que eu vou fazer? Tenho a minha classe de contexto, mas essa minha classe de contexto ainda não sabe qual é a minha string de conexão. Tá, a minha string de conexão está lá no arquivo program.cs. Criamos lá uma variável do tipo string e armazenamos lá a nossa string de conexão. Então o que eu vou fazer? Vamos passar para essa classe via construtor. Vou usar o construtor primário, tá? Aqui, colocar aqui o parênteses, depois, após o nome da classe, e vou invocar aqui as configurações com db_context_option. Aqui. Agora vou colocar o sinal de menor, o sinal de maior, e ele aqui me pede o nome da classe que eu estou a utilizar como contexto. Aqui o nome é esse que eu estou a usar como contexto. Vou passar aqui dentro, loja db_context. Depois vou dar um nome, vou chamar de options, e esse camarada vou passar também aqui como base na nossa classe db_context. Então vou passar aqui options, tá? E aqui loja db_context, ok? Dava de erro porque escrevi mal o nome da classe. Tá, agora sim ele vai receber pelo construtor as configurações do db_context. Então o que eu vou fazer? Vamos voltar agora lá na nossa classe program.cs, aqui no nosso ficheiro program.cs, e vamos passar essa nossa conexão para aquele camarada, para a classe de contexto. Então como é que eu faço isso? builder.service.add db_context, tá? Ou seja, vamos adicionar aqui o nosso contexto do banco de dados. Vamos informar o nome da classe que está sendo utilizada como contexto, loja db_context. Ok? Algumas letras são minúsculas. Então, loja db_context. Depois, abro aqui, parênteses, e fecho com ponto e vírgula. Agora, aqui vou criar uma função de seta, que também vou chamar de options, só por... Deixa eu colocar tudo minúsculo. De options. Não precisa ser exatamente o nome options, eu só estou a usar por padrão. Tá? E aqui vou dizer que options vai ser... vou acessar no options o meu provedor de acesso ao banco de dados. Todo banco de dados disponibiliza sempre provedores que permitem que aplicações possam se comunicar com o seu banco de dados, informando a string de conexão. Eu tenho a string de conexão, mas ainda não tenho o provedor que vai permitir que essa comunicação seja possível. Então, para que isso aconteça, vamos instalar o segundo pacote. Vou remover aqui a parte onde estava a Microsoft e vou colocar o nome do provedor do PostgreSQL, é o npgsql. Ok, está aqui, encontrou npgsql.entFramework_core, tá? Está aqui, está na versão 11, vou reduzir para a versão 10 porque eu utilizo .NET 10, tá aqui 10.0.0 para ser compatível com outro pacote que nós fizemos a instalação. Vamos instalar também. Terminou a instalação, ok, está feito. Agora sim podemos voltar para aqui. Vamos agora dizer que vamos usar use npgsql. Tá aqui o provedor que vamos utilizar. Tá aqui. Agora vamos abrir parênteses e vamos dizer a esse provedor: olha, nossa string de conexão está aqui. No caso, chamei ela de conexão. Tá, porque eu pego da configuração que nós fizemos no app settings, armazeno nessa string e depois dessa string eu vou passar aqui conexão e já consigo
pegar as minhas configurações do banco de dados e enviar para a minha classe de contexto, que é a classe que eu chamei de loja DB Context. Tá? No caso, essa que temos aqui. Nessa aula é só isso. Vamos dar a sequência da classe de contexto na aula número 5, tá? Para não ficar algo muito extenso. Tá? O que é que nós temos aqui? Criamos a pasta data, criamos a classe de contexto, que chamei de loja DB Context. Herdamos da classe DB Context, tá? Tivemos que instalar o pacote Microsoft.Entity Framework Core, tá? Que nos possibilitou termos acesso a essa classe de contexto. Depois, criei aqui um construtor primário para pegar as configurações do banco de dados, tá? E essas configurações estão aqui a partir do nosso program.cs, tá? Tá aqui nessa variável que puxa de builder.configuration.getConnectionString e conexão local, que é basicamente a chave onde eu coloquei a minha string de conexão. Passando aqui, significa que a minha classe de contexto automaticamente já consegue se comunicar com o banco de dados, porque estamos a utilizar aqui o nosso provedor do banco de dados, PostGrid. Ok? Então, vamos parar por aqui. Estamos em 11 minutos. Tá? Estamos em 11 minutos e 34. O próximo passo vai ser continuar aqui a configuração do mapeamento das tabelas, utilizando as classes model que nós acabamos de criar. Então, vamos ficar por aqui para a aula não ficar muito extensa e nos vemos na próxima aula.